a catarata? Bom, a catarata ela é uma opacificação do cristalino. O que é isso? O cristalino é uma lente natural que a gente nasce com ela, é localizada na parte de dentro do olho, na parte de trás do olho, e ela é transparente. Ela que permite a entrada da luz para a formação da imagem para a gente poder enxergar. Quando a perda dessa transparência, dessa lente, a gente denomina catarata. Então, aquilo que era para ser transparente, limpo e permitir a entrada de luz, passa a ficar opaco. Por isso é a opacificação do cristalino. E, de certa forma, começa a atrapalhar a visão. Diminui a acuidade visual, diminui a sensibilidade ao contraste, as cores começam a ficar menos nítidas. Esses são um dos sintomas. Quais são os sintomas da catarata? Os principais sintomas da catarata é a baixa acuidade visual. Logicamente que depende do tipo da catarata, o tamanho, onde ela é localizada, mas a grande maioria o paciente refere uma visão ruim, um pouco turva, embaçada, e na grande maioria dos casos há uma perda na qualidade da visão nas cores. O paciente começa a enxergar o branco que não é tão branco assim, o amarelo que está mais amarelado, o vermelho que não está tão vermelho assim. Então, a gente denomina uma diminuição do contraste. Isso tudo a gente classifica como uma baixa acuidade visual. A catarata pode acometer pessoas de qualquer idade? A catarata pode acometer pessoas de qualquer idade. Basicamente, tem três tipos, a gente divide em três tipos de catarata: a catarata congênita, a catarata secundária e a catarata senil. A catarata senil de longe é mais comum na população mundial. Ela é devido a um envelhecimento do olho mesmo, é aquilo que a gente explicou anteriormente, a perda da transparência do cristalino, e devido à idade. Mas isso não significa que crianças podem ter cataratas, bebês podem nascer com catarata, e a catarata também pode ser secundária a outras patologias, como, por exemplo, uma infecção grave no olho, doenças autoimunes, uso de medicações, principalmente corticoide, de forma oral ou de colírio. Isso tudo também desenvolve catarata, e aí não necessariamente tem que ser no paciente idoso. Então, sim, a catarata pode acometer todas as idades, deixando bem claro que a mais comum, a catarata senil, é a catarata que dá em torno dos 50, 60 e 70 anos e daí por diante. A catarata tem cura? A catarata tem cura e o único jeito de curar a catarata, o tratamento para a catarata é cirúrgico, tá? Não existem colírios, não existe óculos que curem a catarata. Porém, a hora certa de operar, a hora certa de fazer esse tratamento depende muito de quanto a visão do paciente está sendo acometida, depende do tamanho da catarata, depende da idade do paciente, depende do quanto atrapalha na vida do paciente aquela visão um pouco mais embaçada, depende de uma série de outros fatores, mas o tratamento da catarata é com cirurgia, chamada de fascectomia com implante intraocular. Como é o tratamento para a catarata? O tratamento da catarata é cirúrgico. Uma vez indicado a cirurgia, o que a gente faz? Primeiro, existem diversos exames pré-operatórios para você poder diagnosticar bem, ter certeza se não tem outras patologias que também podem acometer a visão, tratar algumas infecções prévias antes de fazer cirurgia, lubrificar bem os olhos para que os exames pré-operatórios possam ser bem confiáveis. Após essa fase, é muito importante você conversar com o seu oftalmologista e passar para ele as características da sua vida, de como é que é o seu cotidiano, porque assim os dois juntos conseguem ter um melhor resultado. Uma vez indicada a cirurgia e uma vez preparado, já pronto para a cirurgia, a grande maioria dos pacientes são feitos com uma anestesia com colírio tópico, tá? Não precisa ser anestesia geral, na grande maioria das vezes. O paciente vai para o hospital, que em geral é um hospital de internação de um dia, ele pode ir embora para casa no mesmo dia. Não é para sentir dor,
muitas vezes nem dorme na cirurgia, ele fica levemente sedado. Isso depende de paciente para paciente, depende do tipo da cirurgia, mas a grande maioria é assim. Feita a cirurgia, o paciente vai para casa com um oclusor, um tampão nos olhos, normalmente transparente, para ter uma certa proteção nos primeiros dias. É comum sentir um pouquinho o olho embaçado, é comum sentir cisco no olho, parece que quando pisca tem uma sensação de corpo estranho. Isso nada mais é do que a córnea cicatrizando e pode dar um certo incômodo. Os colírios pós-operatórios são muito importantes, prescritos pelo médico, tem que seguir direitinho, que é a melhor maneira de prevenir a infecção, que pode ser grave, e inflamação, e diminuir dor também. A cirurgia em si, ela é retirada a catarata e implantada uma lente artificial dentro do olho. Então, aquela lente que a gente nasceu, que está opaca, perdeu a transparência, ela vai ser substituída por uma lente artificial limpa, transparente, para você poder enxergar melhor novamente, como se fosse o seu olho na juventude. Isso é que a ciência e a tecnologia conseguiu desenvolver até hoje, que há 10, 15, 20 anos atrás não era possível. Como é o período pós-operatório da cirurgia de catarata? Sobre os cuidados no pós-operatório, a gente recomenda, em geral, o mais importante, não pôr a mão nos olhos, não coçar, não deixar de pingar os colírios na hora certinho. Claro que cada paciente tem uma prescrição, não é uma prescrição feita para todo mundo. O médico que vai indicar quantas vezes vai ter que pingar o colírio, qual colírio tem que pingar, se já usava algum colírio prévio, se tem que suspender ou não. Isso tudo é conversado e bastante no momento antes da cirurgia. A gente recomenda não abaixar a cabeça, não fazer esforço físico. Qualquer atividade que aumente a pressão abdominal, consequentemente, pode aumentar a pressão atrás do olho e deslocar, de certa forma, a lente. Isso é muito raro de acontecer, cada vez menos, mas é um cuidado que a gente pede nos primeiros dias. Às vezes 1 semana, 2, isso depende de como foi a sua cirurgia e como foi o resultado nos primeiros dias. Esforço físico, como eu já disse, a gente evita. Banho de piscina também a gente evita. Os pacientes é muito comum que fazem hidroginástica e eles querem voltar logo às atividades, ótimo. Mas no começo, quando tem a cicatrização, a gente evita qualquer germe, qualquer bactéria possa entrar em contato ali com aquele local onde ainda está um pouquinho aberto, está num processo de cicatrização. Existe alguma contraindicação para a cirurgia de catarata? Contraindicação para a cirurgia de catarata é muito raro, tá? Basicamente, a contraindicação ela se dá quando aquela cirurgia não vai trazer um benefício para o paciente, para a visão do paciente. Então, normalmente são olhos com cataratas muito avançadas e que normalmente têm outras patologias oculares associadas. Por exemplo, uma catarata muito grande com um descolamento de retina importante, aquele paciente é cego, ele não consegue ver nenhuma mancha e não é operando a catarata que vai fazer ele voltar à visão. Então, nesses casos, existe uma certa contraindicação relativa. Nem sempre ela é absoluta. Por quê? Porque, às vezes, o paciente, mesmo sabendo que não vai voltar a enxergar, ele quer tirar aquela catarata por motivos estéticos, porque está muito grande, porque está ocasionando desvio ocular, porque aquilo traz um certo incômodo para ele. Então, nesse sentido, tem uma contraindicação relativa. Outras contraindicações da cirurgia de cataratas, cada vez mais raras, mas pode existir, se no momento do pré-operatório, quando a gente pede avaliação de um cardiologista para que possa ser feito o procedimento cirúrgico, o cardiologista acha que aquele procedimento pode dar algum dano para o paciente. Então, pacientes, normalmente são pacientes graves, com cardiopatias muito severas, uma pneumopatia muito severa, e que o anestesista ou o cardiologista, o clínico geral, acha que uma sedação, ou mesmo com colírio, pode prejudicar
o paciente naquele momento. É muito raro isso acontecer, normalmente são pacientes que estão internados em CTI, é outro tipo de paciente e, em geral, não é uma cirurgia de catarata que ele está precisando nesse momento. Então, existe sim contraindicações raras, relativas, mas existem. Depois de operada, uma pessoa pode voltar a ter catarata? Uma vez que o paciente operou a catarata, não é possível ele voltar a ter catarata. A catarata, como eu disse anteriormente, é aquela lente que a gente nasceu com ela, que era transparente, perdeu a transparência e durante a cirurgia, no tratamento cirúrgico, aquilo ali foi retirado. Então não tem como essa catarata voltar mais. O que pode acontecer em alguns casos, hoje em dia cada vez menos, mas pode acontecer e as pessoas em geral chamam de que a catarata voltou, é que quando implantamos uma lente artificial dentro do olho, ela é fixada, ela é apoiada numa estrutura chamada saco capsular. Com o passar do tempo, esse saco capsular pode se opacificar. Aí a gente chama de opacificação de cápsula posterior. Então, em algumas vezes, quando acontece essa opacificação, o paciente pode se queixar de visão embaçada e aí, por isso que eles dizem que a catarata voltou. Não, a catarata não voltou. O que existe é uma opacificação da estrutura onde a lente está apoiada. E aí o tratamento, na grande maioria das vezes, é com um laser. Isso, de certa forma, não precisa de internação, não é em ambiente cirúrgico. E esse laser ele faz uma limpeza dessa opacidade, deixando novamente aquele olho com a transparência e com os mesmos resultados que teve após a cirurgia. Outra situação que o paciente pode questionar que a catarata voltou ao invés do saco capsular, da estrutura onde a lente está apoiada se opacificar, a própria lente pode se opacificar, tá? Muito raro hoje em dia, as lentes intraoculares são cada vez mais de alta tecnologia e desenvolvidas para que isso não aconteça. Isso acontecia, de certa forma, com mais frequência há 20, 15 anos atrás. Hoje em dia é mais raro. Então, essa lente implantada, às vezes, pode se opacificar e ocasionar uma visão borrada, alguma coisa na qualidade de vida e de visão daquele paciente. E aí o tratamento, dependendo do caso, dependendo do quanto aquilo incomoda, pode ser feito ou não, porque nesses casos pode ser um pouco mais complicado, porque às vezes tem indicação de retirar aquela lente e implantar outra. Mas uma vez a gente informa que isso é muito raro hoje em dia, cada vez acontece menos, mas pode acontecer. Porém, não é chamado que a catarata voltou. A cirurgia de catarata pode corrigir o grau de um paciente? Após a cirurgia de catarata, hoje em dia é possível ficar sem necessidade de óculos, tanto para longe quanto para perto. Ou pelo menos diminuir muito a dependência do uso dessas óteses. O que acontece é que as lentes intraoculares que são implantadas no procedimento do tratamento da catarata, elas se desenvolveram muito nos últimos anos e hoje em dia elas são capazes de corrigir, na maioria dos casos, os erros refrativos, o que a gente chama de miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo a presbiopia, aquela vista cansada, aquele foco de perto que fica embaçado. Existe tecnologia para isso, cada dia mais sendo implantada, porém, não são todos os pacientes que têm indicação de colocar esses tipos de lente, porque elas podem ter alguns efeitos colaterais, então isso tem que ser muito bem conversado com o paciente e o oftalmologista, cirurgião, para que possa mostrar ao paciente as expectativas e mostrar o que pode ser corrigido e o que não pode. É importante ressaltar também que essas lentes, a cirurgia, ela se modernizou muito nos últimos anos e por mais moderna que ela esteja, algum grau de dependência de óculos pode acontecer.
Então, o mais importante e o que a população teve maior benefício é que a dependência do óculos diminuiu muito, o que antigamente, antes dessas lentes, há 40 anos atrás, elas não existiam. Então, o paciente, quando fazia a catarata, ele era obrigado a usar um óculos de 20, 25 graus, muito grosso, mal conseguia ficar no rosto. Então, essas lentes foram implementadas e foram se desenvolvem a cada ano que passa, elas vão ficando melhores e melhores e melhores, para que você possa ter a melhor acuidade visual possível e talvez, dependendo do caso, ficar independente do óculos. Se não independente 100%, uma grande independência é possível de entregar para o paciente. A cirurgia de catarata pode ser considerada simples? A cirurgia de catarata não é considerada uma cirurgia simples. Ela é uma cirurgia que tem uma alta taxa de sucesso, ela é relativamente rápida, ela tem uma recuperação muito boa, mas isso não significa que é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que requer muito conhecimento, é muito detalhada, muito minuciosa e está longe de ser uma cirurgia simples. Então, há uma confusão muito grande feita pelos pacientes pelo fato dela ser uma cirurgia rápida e confundir com ser simples. Não, ela tem os resultados realmente, na grande maioria das vezes, excelente, a recuperação é super boa, é rápida, mas não pode ser considerada uma cirurgia simples. É uma cirurgia muito delicada, que qualquer deslize durante a cirurgia, qualquer colírio que não é bem prescrito no pós-operatório, ou que o paciente esqueça de pingar, pode trazer algumas consequências graves. Então, essa é uma pergunta muito importante. Ela é uma cirurgia com uma taxa de sucesso enorme, mas não é uma cirurgia simples.